Olá, meu povo do Pará, meus amados irmãos. Eu quero dedicar esse vídeo de hoje a vocês, o povo da igreja de Coraci, o povo da igreja Eduardo Angelim, da Morada de Deus 2, Tapanã 1, Tapanã 2. Quer dizer que amo vocês e que os momentos que sempre a gente passa junto aí, quando eu vou para Belém, nos nossos retiros, nas nossas programações, são inesquecíveis. E nós estamos juntos, vocês daí e nós daqui do Ceará. Estamos juntos no mesmo propósito, tá certo? Na mesma fé, lendo o livro de Atos. E hoje eu vou ler o capítulo 2. E eu quero incentivar você a ler também junto com a gente. Se não der para você ler, mas escute os vídeos que eu estou colocando nos pais espirituais, tá certo? Então, eu quero deixar o meu abraço, os meus agradecimentos, toda a liderança de Belém do Pará, e que Deus continue, abençoando todos vocês, tá certo? Aqui fala do Evangelho em Samaria, e também Saulo consistiu na morte dele, que foi na morte de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos, e uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Felipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Amém, meus amados? Então aqui Felipe, cheio do Espírito Santo, as multidões estavam ali com ele, eles ouviam e acreditavam naquilo que Felipe estava fazendo. É isso que Deus ele quer fazer conosco. E eu quero dizer aqui que Saulo, ele perseguia o povo de Deus, mas ele foi transformado. Então eu e você, a gente prega e Deus transforma. Amém? Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus, e entendiam a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Felipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizava tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Felipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Aqui a gente vê que até Simão, que praticava artes mágicas, ele se converteu. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder,
para que aquele sobre a quem eu puser a mão receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que está infiel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías e disse: o Espírito a Filipe: chegaste e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lê? E ele disse: como podereis entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Estava falando de Jesus. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo ao eunuco, a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe abriu a boca e, começando esta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aí água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia.